Salut, tudo bem com você? Eu espero que sim! Gente, desculpa o sumiço, desculpa mesmo, mas quem me acompanha lá no Instagram, se você não me acompanha, você tá perdendo, hein? Mas quem me acompanha lá no Instagram sabe que as últimas 3, 4 semanas foram um pouco tumultuadas por aqui. Por quê? Porque nós fomos pro Brasil. Sim, nós fomos pro Brasil de férias, nós passamos 2 semanas lá, aproveitamos o tempo que as crianças tinham férias agora em outubro, as férias de Toussaint. E nós fomos passear, rever amigos, rever família, comer, né? E foi uma delícia. Nós voltamos na última sexta-feira e eu resolvi gravar esse vídeo aqui respondendo as perguntas do pessoal lá do Instagram, o que eles queriam saber sobre a nossa viagem do Brasil, sobre a nossa viagem ao Brasil, né? Então, esse vídeo é sobre isso. Vou responder pra vocês como foi essa experiência de voltar ao Brasil depois de 2 anos e 4 meses que eu moro aqui na França. Como foi estar lá, né? Enfim, tudo sobre o Brasil. Bom, eu tô aqui com a minha colinha, né? As perguntas que as pessoas fizeram lá no Instagram. E a primeira pergunta que a pessoa fez foi a Thalita. Ela perguntou: o que mais estranhou no Brasil depois desses 2 anos de França? Hábitos, clima e comportamento. Sinceramente, quando o avião pousou no Rio de Janeiro, que foi onde a gente passou os primeiros dias, eu fiquei bem emocionada, assim, de lagriminha, assim, sabe? Porque tipo, nossa, eu tô no Brasil, que alegria e tudo. Mas já no primeiro trajeto do aeroporto pro apartamento onde nós ficamos, gente, eu senti uma diferença tão grande, assim, de visual, sabe? O que eu tava vendo, assim. Primeiro que é impossível não comparar o tempo todo o Brasil com a França, que é a minha realidade hoje. É impossível não comparar. Inclusive, eu tenho até medo de falar mal do Brasil, porque eu não quero falar mal do Brasil, sabe? Mas é impossível não comparar. Mas nesse primeiro trajeto, a primeira coisa que eu senti uma diferença muito grande foi o quanto os motoqueiros andam entre os carros e o quanto eles buzinam. Eu fiquei chocada, eu tinha esquecido disso. Porque aqui a gente não tem a mesma quantidade de motoqueiros como no Brasil, né? Moto aqui é um negócio mais, sei lá, mais esportivo mesmo, mais um hobby e tudo. Principalmente, né, gente, porque eu moro na roça, né? E se você não sabe, eu moro aqui no norte da França, pertinho da fronteira com a Bélgica. Então, é bem rocinha e não tem esse tipo de coisa. Muito menos essa buzinação. Nem sei se existe essa palavra. Esse tanto de buzina. Usar com tanta frequência a buzina como os brasileiros usam. Então, nesse primeiro momento eu fiquei bem chocada. Aí a pessoa perguntou aqui, né, sobre hábitos, clima e comportamento. Ainda no aeroporto também, nós tínhamos chegado e a gente foi passando dentro do duty free no Rio de Janeiro. Não sei porque que eles fizeram isso. Colocaram o duty free bem no caminho onde você tem que passar pra sair, né? Aí você é obrigado a passar dentro da loja, que inclusive tem um circuito onde você tem que seguir, igual os boizinhos, né? Nesse momento, o meu filho mais velho, o Adriano, ele é alucinado com mala. Então, não deixar ele empurrar a mala é um estresse sem tamanho. Então, ele tava ali andando devagarinho, empurrando a mala que a gente permitiu que ele empurrasse. Também a gente não tava com pressa, por que não? Me passou uma aeromoça, não sei de qual companhia, mas me passou uma aeromoça, tinha desembarcado também com a malinha dela, enfim. E reclamou assim: mas não é possível que deixe as crianças no meio do caminho. Gente, isso me deu uma raiva, mas uma raiva, sabe? Tipo, não é possível que a pessoa fale desse jeito com uma criança. Não é possível que tá vendo que é uma criança que acabou de fazer um voo enorme. Enfim, aí, bruta que sou, né, respondi em alto bom tom: você não tá vendo que é uma criança? Você não tá vendo que esse é o único caminho que a gente tem pra passar? Um pouco mais de paciência vai bem, né, mocinha? Então, assim, já chegando no Brasil, esse tipo de coisa, esse tipo de comportamento. E outra coisa que eu percebi também é que aqui isso nunca aconteceu, tá, gente? É difícil, eu não quero falar mal do Brasil, mas assim, várias vezes pessoas passaram próximos aos meus filhos com bolsa, principalmente mulheres, com bolsa, e bateram a bolsa assim na cabeça deles, sabe? Porque simplesmente não viram as crianças, né? Não olharam pra baixo, não viram as crianças e nem pararam pra olhar, tipo, onde que eu bati minha bolsa, sabe? Muito menos pedir desculpa. Então, esse tipo de comportamento me deixou meio
meio chocada, assim, no primeiro momento, sabe? Porque aqui as pessoas são muito polidas. As pessoas é tudo desculpa, me perdoa, sabe? Desculpa se eu nasci até. Então as pessoas são muito polidas e isso me deixou um pouco chocada. A Nina.2305, ela perguntou assim: como foi o voo com 2 crianças? Você preparou atividades para eles se ocuparem? Em geral, o voo foi tranquilo, porque nós fizemos um voo noturno. Nós saímos de Paris, fizemos uma escala uma conexão, na verdade, em Zurique, e de Zurique nós fomos para o Rio. Então daqui para Zurique foi 1 hora de voo. Lá a gente teve que fazer a conexão em 1 hora, então foi uma correria para trocar de terminal e tudo. Os meninos estavam acordados, super acesos, agitados. E de Zurique para o Rio de Janeiro foi o voo mais longo de 12 horas. E foi tranquilo, porque quando nós embarcamos, eles estavam mortos de cansados. Eu recebi um conselho de uma amiga de dar umas gotinhas de Dramin para eles dormirem, para ajudá-los a relaxar. Eu dei essas gotinhas de Dramin. Nesse voo, o Adriano demorou para dormir e o Teodoro apagou rapidinho, mas logo eles acordaram. Então, assim, um voo de 12 horas, eles dormiram 5. Considerando que no início que 1 hora desses 5 foi aquele início do voo, onde eles servem o jantar e tudo. Então eles dormiram 4 horas. E o resto do voo eles ficaram acordados. Mas o bom é que esse voo tinha entretenimento. Então eles ficaram assistindo filme. Eu levei algumas coisas para eles colorirem. Eu levei um negocinho de mosaico, que depois eu posso até mostrar para vocês aqui o que eu levei para eles de entretenimento, né? Para ajudar. Mas eles não deram trabalho. Não quiseram sair correndo pelos corredores do avião, não choraram. Então foi um voo tranquilo, assim. Usei até pouco os recursos que eu tinha levado, sabe? Mas foi um voo bem tranquilo, graças a Deus. Na volta a mesma coisa, com a diferença que a gente pegou um voo que era meio diurno, meio noturno, né? Nós saímos do Rio de Janeiro às 3 da tarde. E aí nesse dia eu enrolei os meninos para eles não dormirem depois do almoço, para eles dormirem já no voo, né? Então eles dormiram no voo e eles dormiram até melhor na volta. Acho que eles estavam tão cansados da viagem como um todo que eles dormiram melhor. Mas também não deram trabalho, comeram direitinho, não quiseram sair andando pelo avião, que eu tinha mais medo, né, de incomodar as pessoas. Foi bem tranquilo. Eu achei que me superou, na verdade. A pessoa perguntou assim: eu Silva 1020. Esse perfil, né, lá do Instagram, ele perguntou: qual foi a sua maior dificuldade no Brasil? Coisas não boas que você já não lembrava mais. Gente, vocês estão me obrigando a falar mal do Brasil. Eu não quero falar mal do Brasil. A minha maior dificuldade não foi uma dificuldade, foi uma coisa que a gente precisa se readaptar. E eu precisei me readaptar nesses 15 dias ao trânsito e às estradas do Brasil. Primeiramente é o trânsito, né? Vamos dizer, o trânsito onde as pessoas não dão seta direito, não dão preferência, é uma selva de pedras, tipo, salve-se quem puder. Mais ou menos assim o sentimento que eu tive. Aqui, quando eu cheguei, eu tive que reaprender a dirigir, viu, gente? Não é porque eu sou melhor, tudo não. Aqui eu reaprendi a dirigir de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais educada. E, enfim, esse trânsito onde salve-se quem puder, a preferência é minha porque eu cheguei primeiro porque eu sou maior, me assustou um pouco. Isso é uma coisa não boa, né? E as estradas, porque nós fizemos do Rio, nós fomos para Búzios. A estrada era horrível. E de Búzios para Belo Horizonte, a gente precisou voltar quase perto do Rio para pegar a estrada para Belo Horizonte. E esse pedaço até pegar a estrada para Belo Horizonte foi assim, lamentável. Lamentável. A sensação que eu tenho é que eu perdi um pouco a noção de velocidade. Isso total. Aqui eu vou no supermercado, que 10 minutos da minha casa, eu pego uma estrada, uma rodovia, vamos dizer assim, que em 2 minutos eu estou fazendo 110 km por hora, né? Que eu tô indo ali no supermercado, tranquilo. Porque o limite de velocidade aqui nas autoroutes, que são as grandes rodovias, que são as BRs do Brasil, é de 130. Então, pra mim, quando eu atingo velocidade de 110, é tranquilo, tô de boa, né? No Brasil, mesmo na BR, atingir a velocidade de 110 km, eu me sentia completamente, assim, insegura. Porque o carro já fazia assim, né? E as curvas da estrada, elas são mais curtas.
mais fechadas, né? Aqui, quando a gente vai fazer uma curva na estrada, as curvas são longas, assim, então você vai girando o carro bem devagar para fazer aquela curva. Não tem aquela curva que você tem que frear mesmo o carro, segurar o carro para virar. Então, eu senti bem dificuldade disso e na qualidade também da estrada que, né, sem comentário. A Nina.2305, ela perguntou assim, seus indispensáveis para volta, comida, produtos do Brasil. Gente, eu trouxe uma mala só de coisas do Brasil. Que vergonha. Parece que aqui não tem nada, né? Mas brasileiro quando vai pro Brasil quer trazer o mundo nas costas e comigo não foi diferente. O que eu trouxe, assim, só de por alto? Eu trouxe feijão, eu trouxe queijo, né? Minas. Eu trouxe milho de canjica, eu trouxe manteiga de garrafa, eu comprei esmaltes, porque aqui os esmaltes são muito caros. Lá eu comprei na loja americana. Todo mundo conhece a loja americana, né? Comprei na loja americana de 4 esmaltes por 10 reais. De graça. Porque aqui um esmalte, nem precisa ser de marca famosa, custa pelo menos 3, 4 euros. Vamos colocar aí 4 euros, multiplica por 5, 20 reais. Não dá, né, colega? E os esmaltes do Brasil são uma qualidade muito superiores ao meu ver. Então eu trouxe esmalte, vocês sabem que eu corto o cabelo dos meninos, né? Então eu comprei uma tesoura pra cortar o cabelo deles, uma tesoura de cabeleireiro mesmo. Ah, que mais de comida? Eu trouxe chocolate, gente. Sim, eu trouxe chocolate pro Brasil. Eu trouxe Serenato do Amor, trouxe aquele branco da Lacta, como que chama, gente? Ah, esqueci, aquele branco que tem embalagem amarela. Então eu trouxe aquele, trouxe talento, trouxe bis, coisas que não tem aqui, tá? E o que mais? Ah, não tô nem lembrando mais. Trouxe castanhas pra minha sogra, trouxe tempero, chimichurri, que é o que eu uso muito pra fazer o frango assado, churrasco. Enfim, trouxe uma bela de uma mala de coisinhas do Brasil. Malas e Gatos, o perfil lá do Instagram, ela me perguntou assim, é estranho voltar pro Brasil? Qual foi a sensação? Conseguiu aproveitar tudo que queria? É estranho sim, mas é uma sensação muito de estou em casa, eu pertenço a esse lugar. Por mais que comparar a França com o Brasil seja inevitável, por mais que é muito fácil a gente se acostumar com a parte boa de morar fora, isso eu até comentei no Instagram, é muito fácil a gente acostumar com a parte boa, né? Com uma estrada boa, com as coisas limpas, organizadas, as coisas que funcionam, as pessoas que são educadas no sentido de pedir uma desculpa quando bate a bolsa na criança, sabe? Esse tipo de educação que eu tô dizendo. É muito fácil acostumar com isso, mas estar no Brasil de volta e olhar ao redor e falar assim, ok, tá tudo bagunçado, tá tudo fora do lugar, mas eu pertenço a esse lugar. Esse lugar faz parte do que eu sou. Foi muito bom mesmo. Quando nós fomos de Búzios para Belo Horizonte de carro, então quando a gente estava chegando em Belo Horizonte, é uma região assim, onde tem muitas montanhas, uma região que eu acho muito linda. Eu olhava para aquelas montanhas assim, gente, eu chorava de alegria de estar ali, sabe? Aquelas montanhas fazem parte de mim. Eu não quero nem continuar falando não, porque eu fico emocionada de verdade. Então, uma sensação assim de pertencimento muito grande, resumido, me fez muito bem, sabe? Deu uma recarregada assim na energia que eu tava precisando, que é fantástico. O que você achou da situação do Brasil? Trânsito, economia, educação? Foi a Emanuele Maria Rei, não tá aparecendo tudo aqui o nome do perfil, que perguntou. Ai, gente, o trânsito já falei um pouquinho, né? Muito salve-se quem puder, e isso me deixou um pouco assustado, mas rapidinho a gente se adapta, porque, né, aprendi a dirigir foi no Brasil. Então, lá no fundo, o meu jeito natural de dirigir é aquele ali, né? Vamos combinar. Economia. Eu achei as coisas bem caras. Achei bem cara. Fiquei pensando assim, gente, uma pessoa que ganha um salário mínimo, ela tem que rebolar mesmo pra conseguir sobreviver, porque as coisas são muito caras. Um produto que... Um exemplo. Eu fui com a intenção de comprar calcinhas no Brasil, né? Porque tem um tipo de calcinha lá, que é de fibra de bambu, que eu gosto muito, então vou comprar. Quando eu vim pra cá, eu fiz um estoquezinho, eu paguei 12 reais em cada calcinha. Bom, agora eu vou renovar meu estoque. Cheguei lá, cada calcinha custava 20 reais. Falei assim, poxa, como assim, gente? Só 2 anos, né? Não precisa aumentar tanto assim. Então eu tomei um pouco
um choque com o preço das coisas. Fiquei bem assustada mesmo. Um pote de geleia que eu comprava no Brasil, inclusive uma geleia francesa, que é sem açúcar, que eu comprava lá, que custava na época, sei lá, R$18, eu fui procurar a mesma geleia, R$42. Oi, tá caro, tá caro. Inclusive nem comprei a tal da geleia, viu, gente? Então eu achei as coisas bem caras, e com a atual situação, não só econômica, mas também política, que nós não vamos entrar no mérito, né? Eu não sei o que esperar. Tenho medo dos próximos 4 anos. Tenho muito medo. A MB Fonsaca, ela perguntou assim: fazendo um balanço da viagem, o que mudou em você nesses 2 anos? Essa é uma pergunta tão pertinente, porque é muito fácil eu falar o que mudou no Brasil, né? Tipo, apontar meu dedo para as coisas que mudaram lá, que melhoraram, que pioraram, enfim. Mas o que mudou em mim? A principal mudança que eu percebi é que eu sou uma pessoa mais educada. Sim. Não que os brasileiros não sejam sem educação, mas há 2 anos atrás, ou vamos dizer há 4 anos atrás, quando eu ainda não tinha filho, né? Porque eu ainda tenho 4 anos. Quando eu não tinha filho, de repente eu seria essa pessoa que bateu a bolsa na criança e nem olhou pra trás. É possível que eu fui essa pessoa, né? Então hoje eu me sinto assim muito mais atenta com quem está ao meu redor, de ser, ok, tomar conta do meu espaço, mas não invadir o espaço do outro, e ter cuidado quando isso acontece, né? Uma outra coisa que eu percebi também nessa questão da educação, de ser mais polida, de quando abordar um vendedor, um atendente, seja quem for: bom dia, me desculpa, você pode me ajudar com isso? Por favor, tô precisando de uma ajuda, sabe? O me desculpa, por favor, obrigado, bom dia. Gente, teve pessoas no Brasil, atendentes, assim, que eu falei bom dia, a pessoa não sabia, sabe? Tipo, ela meio que ficava sem reação de receber um bom dia sincero e olhando nos olhos dessa pessoa, e depois ela meio que tipo, oh, que legal, sabe? Então eu acho que falta um pouco pra nós brasileiros como um todo, e aí eu me incluo, né? Porque, bom, sou daí, de ter esse cuidado, essa atenção com as pessoas, e isso eu aprendi aqui. Então eu me sinto uma pessoa melhor. Ainda tô longe da perfeição, mas sou melhor que há 2 anos atrás, com certeza. Como foi para os meninos esse choque de culturas? Foi a Ana FR Souza que perguntou. Sinceramente, acho que eles não perceberam assim muito, não. Não, acho que não perceberam, não foi choque para eles, não. Tiveram algumas situações, por exemplo, a gente estava andando numa rua, eu não sei como que chama, sabe aquelas ruas de pedrinha, que tem muito no Brasil? A gente estava andando numa rua assim, e o Adriano falou: mas mamãe, essa rua tá toda quebrada. Eu falei assim: não, filho, não tá quebrada, é de pedrinha assim mesmo, funciona assim. Outra hora ele falou assim, eu tava dirigindo, ele disse: mas mamãe, você tá passando muito buraco, tá balançando demais. Eu falei assim: filho, é a rua, não, né? Eu não posso mudar, acontece assim, sabe? Então algumas vezes eles reclamaram, não reclamaram, eles falaram que tipo, não é assim que tem que ser, eu estou acostumada dessa outra forma. Mas no geral, assim, com as pessoas, com as comidas e tudo, a gente não teve nenhum problema, nem com a linguagem. Eu vou esperar pra ver se alguém perguntou isso aqui. Então não acho que eles tiveram choque, não. Também eles são pequenos, né, gente? O Teodoro tem 2 anos e meio, o Adriano tem 4 anos e 4 meses. Então acho que a percepção deles de mundo ainda não tá tão abrangente pra ter esse choque, né? Eles foram lá conhecer o Brasil, onde eles nasceram, então eles estavam super felizes. O meu querido amigo, amado, inclusive foi a pessoa que me hospedou no Rio de Janeiro, o Vini Meli pelo Mundo, ele perguntou assim: conseguiu fazer tudo que você queria? Não, claro que não. Acho que para eu fazer tudo que eu realmente queria, eu precisava de mais tempo. Mas eu consegui fazer tudo que eu precisava fazer. Tinha algumas questões de banco que eu precisava fazer, de cartório. Eu queria ver um monte de gente, e aí peço desculpas publicamente às pessoas que eu não consegui ver, porque realmente foi muito corrido, muito cansativo, com 2 crianças pequenas que preciso comer, preciso dormir, né? Enfim, foi bem complicado. Então, assim, eu gostaria de ter feito mais coisas, gostaria de ter tido mais tempo com calma para fazer as coisas, mas no geral saí satisfeita. Poderia ser melhor? Poderia, né? Sempre pode ser melhor, mas no geral acho que eu consegui
fazer o que eu precisava, não tudo que eu queria. A Vanessa Santos Vito, ela fez várias perguntas aqui. A primeira foi: você achou muito lixo na rua? Sim, bastante. Tiveram lugares que eu passei que eu pensei assim, nossa, as lixeiras estão quebradas, né? O que aconteceu aqui? Mas eu não quero falar mal do Brasil, gente. A Vanessa também perguntou: o que achou do comportamento das pessoas na rua? Igual ou diferente do pessoal da França? Sinceramente, muito diferente, que é o que eu já comentei aqui, né? De tentar não invadir o espaço do outro e quando isso acontecer, ser polido, pedir desculpas, estar sempre atento a isso. Então, essa é uma grande diferença que eu acho das pessoas, assim, no cotidiano mesmo. A Vanessa perguntou o que eu mais gostei de comer. Vanessa, sinceramente, o que tava assim meio que... ai, no meu coração pra comer era a tal da batata baroa. Tem um vídeo aqui no canal que eu falei das coisas que eu mais sinto falta do Brasil. Eu falei dessa batata baroa, sei lá, 1 ano e meio atrás. E foi a coisa assim que... eu cheguei no sacolão, gente. Eu cheguei no sacolão. E primeiro já senti aquela chuva de aromas, assim, sabe? Que delícia. Tudo misturado, todas as frutas, legumes, tudo. Nossa, aquele cheiro não me sai da cabeça. E a primeira coisa que eu fui procurar foi a batata baroa. Eu peguei ela assim, ó. Ah, gente, faltei lamber o negócio cru no sacolão, de tanto que aquilo me fez bem, sabe? Então a primeira coisa que eu comprei, a primeira coisa que eu comi foi a batata baroa, que eu tava assim, morrendo de saudades, e eu amei. Foi o que eu mais gostei de comer, assim, sinceramente, de tudo, foi a tal da batata baroa. Cenoura baroa, cenourinha amarela, depende do lugar do Brasil que eles têm nomes diferentes. A Mariana Araújo, ela perguntou: qual foi a melhor parte aqui no Brasil? Ai, gente, foram tantas boas partes que é difícil falar qual foi a melhor, sabe? Entre, assim, top 3, encontrar minha família, lógico. Encontrar minha família e permitir que os meus filhos conhecessem mais perto as minhas irmãs, as minhas sobrinhas. Foi um dia, assim, delicioso que nós passamos juntos. Depois encontrar meus amigos, não todos, não consegui ver todos, mas aqueles que eu encontrei foi incrível. Perceber tanto carinho, sabe? Tanto amor que eu recebi. Isso me fez muito, muito bem. Sou eternamente grata a essas pessoas. E, sei lá, e comer, né? Comer faz parte de uma das melhores coisas que eu fiz no Brasil. A Vanessa perguntou de novo, Vanessa Santos Vita, ela perguntou: o que os seus filhos mais gostaram no Brasil? O Teodoro, sem sombra de dúvidas, o que ele mais gostou foi suco de maracujá. Ele chegava nos lugares: eu quero suco de maracujá. Assim, o menino ficou maluco com o suco de maracujá. Quem não fica, né, gente? E o Adriano, como era de se esperar, uma coisa que ele já gostava muito quando a gente morava no Brasil, era água de coco. Então ele se esbaldou na água de coco e, assim, pelo visto continuou gostando. A Cristiane Apap, não sei se tá certo, hein? Quando você veio ao Brasil, você ficou onde? Em casa de parentes ou em hotel? Bom, Cristiane, no Rio de Janeiro, quando nós chegamos, a gente ficou em casa de amigos. A gente passou 2 noites lá. Depois a gente foi pra Búzios, a gente ficou 4 noites no hotel. E depois nós fomos para Belo Horizonte. Em Belo Horizonte eu não quis ficar na casa da minha família, nem em casa de amigos. Nós alugamos um apartamento mobiliado, tipo um Airbnb, e nós passamos 1 semana nesse apartamento. Eu achei que foi mais confortável para mim e para os meus filhos, porque a gente não tinha a sensação de estar incomodando ninguém, sabe? Eu me preocupo muito com isso. Uma outra pergunta, a Carol Nascimento perguntou assim: o que você mais gostou vindo aqui em BH? Comecei a te seguir porque minha irmã te adora. Obrigada, Carol. O que eu mais gostei? Ah, gente, de ver as pessoas, de rever os lugares, sabe? De reconhecer os caminhos sem precisar de um GPS. Isso eu adorei, assim, o cheiro da cidade, o clima da cidade. Estar lá pra mim foi o que eu mais amei. Não teve uma coisa assim particular mesmo, sabe? Tipo, amei isso daqui. Não, amei de tudo, gostei de tudo. Eu tava louca de feliz. A Larissa.S Pinheiro perguntou assim: oi, o que mais chamou a atenção das crianças? O que mais os surpreenderam? Eu acho que além do que eu já citei atrás, tipo, de ver uma rua com buraco, essas coisas, surpreenderam as crianças que eu falei pro Adriano desde o início: Adriano, todas as pessoas falam português, hein? Então você vai ter que falar português. E ele, tipo, meio que não acreditou quando eu avisei pra ele antes. E lá ele percebeu que realmente é assim. Então acho que ele ficou um pouco surpreso de estar
no Brasil e ver que realmente aquilo era verdade, né? Porque para as crianças as coisas são um pouco abstratas. Então, para ele, acho que foi bem legal isso. A Estela Castiglia, ela perguntou assim: e os meninos gostaram e falaram português? Aí entra na questão, né, do bilinguismo, que eu tô devendo um vídeo pra vocês, mas as crianças, elas amaram os passeios, tudo, gente, na praia, na piscina, as comidas, eles curtiram muito essa viagem. E quanto ao bilinguismo, ao falar português, eles não tiveram dificuldades de se comunicarem, nenhuma dificuldade mesmo, assim, felizmente. Tiveram pessoas que até me perguntaram assim, mas eles falam as duas línguas? Assim, falam? Mas é porque eu não tô vendo eles se confundirem. Eu falei assim, é porque eles estão num ambiente onde se fala português, então eles trocam a chavinha e funcionou muito bem. Inclusive pro Teodoro, que é menorzinho, né? Mas, ainda que a gente estivesse no Brasil, eles não estavam 100% imersos no português, porque meu marido continuou falando em francês com eles. Então, mesmo na casa de amigos, na rua, onde for, eles sempre ouviram o francês, porque era a presença do meu marido, né? Mas foi incrível eles terem a oportunidade de aumentar o vocabulário. A Adriana voltou falando uai a cada final de frase. Coisa mais linda, né, gente? Vamos combinar. E também outra coisa que ele aprendeu a falar, que na verdade ele ouviu as pessoas falando e ele repete, né? É obrigadão. Ao invés de falar obrigado, ele fala obrigadão, valeu. Isso de ouvir as pessoas falarem, ele tá repetindo. Mas eu achei muito bonitinho e sinceramente fico muito orgulhosa do trabalho que eu tenho feito de expô-los ao idioma português, né? Então eu fico muito orgulhosa mesmo deles não terem tido nenhum tipo de dificuldade quanto à linguagem. A Carol Guzmão, que é uma amiga que infelizmente eu não consegui encontrar, ela perguntou assim: por que você não arrumou um tempo para sua amiga baiana? Carol, você quer me matar, né? Eu já tô me sentindo mal, culpado. Não faz isso comigo não, amiga. Faz isso não, vem pra cá. Jaque Maria Caval, ela perguntou assim: como o fuso horário alterou as crianças? Eles sentiram a diferença ou tiraram de boa? Não tiraram de boa, não. Nos primeiros 3 dias, eles acordavam às 3 da manhã. 3 da manhã era 3 mais 5, 8 horas na França. Então foi assim, sofrido. E olha que eles estavam dormindo tarde, né? A gente tava deixando eles acordados até o máximo. Foi muito penoso. Depois desses 3 dias, eles começaram a acordar um pouco mais tarde, começaram a se ajustar. Mas o mais tarde deles eram 5 horas da manhã. Então durante todas as férias a gente acordou às 5 da manhã. Pergunta se a mãe ficou cansada ou não. Não pergunte. E agora que nós voltamos, eles estão ainda se reajustando, né, a voltar ao fuso. Tem sido muito mais fácil, porque, né, eles dormem mais. Mas os 15 dias de acordar às 5 da manhã foram tensos. A Isabelle Linhares, que também é uma brasileira de Belo Horizonte, que mora na Bélgica, um beijo, Belle. Ela perguntou assim: o que mais te chocou, te assustou na maneira de ser brasileira e que você não via? Eu acho que é essa parte de ser polido, de ser educado, de ser atencioso com as pessoas, sabe? Acho que isso foi o que mais me chocou, que tipo, cara, como que eu já não fazia isso antes, né? Então isso foi o que mais me chocou no meu comportamento, né? A marquesdani.ms, ela perguntou, e outras várias pessoas perguntaram, então eu vou responder aqui no geral. Ela perguntou assim: Jaque, eu gostaria de saber se você voltaria a viver no Brasil, mesmo depois da experiência de morar na França. Várias pessoas perguntaram isso, então eu vou responder para todos. Sinceramente, no momento, eu não me vejo morando no Brasil. Não sei. É o sentimento de que, ok, eu pertenço àquele lugar, faz parte de mim, mas não consigo me imaginar morando lá. Talvez porque hoje a nossa vida aqui já esteja bem estabilizada, né? Talvez porque a parte mais difícil da adaptação já tenha passado. Inclusive, quando nós estávamos chegando aqui na cidade onde eu moro, eu sentia a mesma sensação de, nossa, que delícia, tô em casa, que delícia chegar em casa. Viajar é uma delícia, gente, mas voltar para casa é ainda melhor. E a casa que eu tava falando é isso aqui, é o físico mesmo, a casa, as minhas coisas, o meu ritmo, a minha rotina. Foi uma delícia voltar para isso. Então, claro que se fosse necessário voltar para o Brasil, seja independente do motivo, eu voltaria, né? Também não tem essa síndrome do vira-lata que, né, uma vez fora do Brasil, não volto mais. Nunca vou falar isso. Mas
Hoje eu não me vejo morando no Brasil, seja pela segurança dos meus filhos, pela educação, a oportunidade de acesso à educação que eles têm aqui, que é bem diferente do Brasil, pela saúde, né? O nosso acesso aqui também é bem diferenciado. Enfim, por N motivos, hoje eu não votaria. Então hoje eu me sinto bem aqui, me sinto em casa aqui também. E é bom ter esse sentimento de me sentir em casa aqui e de me sentir em casa no Brasil também. Eu acho positivo isso. Então, hoje não. Hoje eu não me vejo morando lá, criando os meus filhos lá. Eu sou muito consciente dos privilégios que eu tenho de ter a oportunidade de estar morando aqui, de ter a oportunidade de oferecer tudo isso aos meus filhos, mas já que eu tenho essa consciência, que eu tenho esses privilégios, por enquanto eu vou continuar com eles, sabe? Enquanto eu puder, né? A gente não sabe o dia de amanhã, mas por enquanto é isso. Eu acho que eu respondi, assim, a maioria das perguntas. Tiveram muitas perguntas repetidas, então peço desculpa se eu não li a sua pergunta especificamente, né? Mas eu tentei englobar o máximo de coisas que me perguntaram. Resumindo do resumo, eu fiquei super feliz com essa viagem. Eu voltei, assim, recarregada de energia. Sou muito grata às pessoas que me encontraram, que dispuseram o seu tempo para me ver. Peço desculpas a quem eu não consegui encontrar. Espero não demorar tanto tempo assim para voltar pro Brasil, né? De novo, em férias, com novas experiências, com os meninos mais velhos, tendo outros desafios. Enfim, foi uma delícia. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho como foi a nossa viagem. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Tchau!